Oi, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica, vim aí com mais uns exercícios com vocês, exercícios comentados para a gente fazer juntos aí da prova da ESA, tá? Então, hoje o tema é Relevo do Brasil, a gente vai utilizar aí alguns exercícios do concurso da ESA, até mesmo para a gente entender como que cai essas questões. A gente tem uma gama muito grande de anos, tá? Então, eu peguei bastante coisa, mas a gente sabe que a análise mais nova que a gente tem do relevo do Brasil é da década de 80, tá? Então, exercícios, né, além disso, né, em termos temporais, né, antes disso, fica um pouquinho difícil para a gente fazer, até mesmo para a gente entender porque o, as análises vão mudando, os estudos vão se desenvolvendo, as tecnologias vão se desenvolvendo, tá? Então, a partir da década de 90, 2000, a gente tem aí os sistemas de inteligência, as tecnologias de informação, né, ajudando a gente a fazer um apanhado melhor do nosso relevo, tá? Mas então aí, tudo que eu trouxe são coisas que a gente ainda usa, ainda tem, ainda são classificados e etc, tá? Primeira questão, ela vem falando sobre depressão. É uma questão bem antiga, tá? Antigamente, a ESA gostava bastante de focar na questão do relevo do Sudeste, tá? Mas é bom aí até mesmo para a gente rever algumas coisas. Por que falar do relevo do Sudeste? A gente sabe que no Brasil a gente tem três tipos de relevo principal, tá? A gente tem as depressões, as planícies e os planaltos. E aqui no Sudeste, a gente tem representação, por exemplo, dessas três, tá? E a gente tem um maciço muito importante. O maciço brasileiro tá aqui no Sudeste, né? Que pega aí a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar e etc. Tanto a Serra da Mantiqueira quanto a Serra do Mar, vocês podem ver em alguns lugares sendo chamados de montanhas, tá? Mas como a gente tem aí uma classificação mais nova de montanha, sendo montanha o relevo resultante do choque de placas tectônicas, então os dobramentos modernos, né, eles são resultados de um processo orogenético. A gente já não chama essas áreas de montanha, a gente já não chama mais de dobramentos, porque aqui no Brasil a gente está numa área estável geologicamente falando, a gente não tem choque, mas as Serras do Mar e a Serra da Mantiqueira são dobramentos muito antigos. Sim, eles são dobramentos, mas muito, muito antigos. O tema aí é relevo, então a gente vai dar uma olhadinha aí. Bem, a Serra do Mar, né? Ela tem outros nomes, ela é um dos principais dobramentos antigos que nós temos aqui no Brasil, tá? Nos demais estados, ele é conhecido como Serra da Bucaiúna, Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Também pode ser chamado de Serra da Prata, Marumbi, Tibacari ou Graciosa, no Paraná, Serra do Itajaí ou Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina. Então, a gente vê que a Serra do Mar é um lineamento muito importante, né? Que pega todo o Sudeste e vai até o Sul, tá? Bem, depressão. Para quem não sabe, depressão é uma área do relevo rebaixado em relação aos seus demais. Então, geralmente, se eu tenho um planalto e um planalto, entre eles eu posso ter uma depressão, uma região rebaixada. Então, aqui na região sudeste, a gente tem a Serra da Mantiqueira, né, do lado da Serra do Mar, e entre elas existe uma depressão. E essa depressão acabou conformando um rio. Então, o que ele quer? A depressão existente entre as Serras da Mantiqueira e do Mar forma o Vale do Rio, tá? Então, ele quer saber qual é o rio que passa pela depressão existente entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Então, já que a gente está aí com dois grandes, né, compartimentos de relevo, essa depressão ela também vai conformar, né, um rio principal. E aí era mais como vocês saberem qual é o rio principal, né, que a gente tem aí do Sudeste, por exemplo, já que a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar são duas feições importantes dessa região. Então, aqui a gente tem a Serra do Mar, aqui a gente tem a Serra da Mantiqueira, tá? E a gente tem uma depressão, e nessa depressão a gente tem o rio, e o rio é o Rio Paraíba do Sul, tá? Então, é importante a gente saber que entre esses maciços importantes que a gente tem aqui, né, no Brasil, o maciço brasileiro, a gente tem o Rio Paraíba do Sul, que é o principal rio do Sudeste, tá? Então, resposta letra D. Todas as unidades físicas abaixo fazem parte do relevo da região sudeste. Olha aí, novamente, ele quer que você saiba, né, características do relevo do sudeste.
Então, também uma questão antiga, tá? Até o relevo do Brasil é uma questão bem antiga, mas que ainda pode ser muito bem temas atuais, pode cair novamente, tá? Então, vamos trazer aí para vocês. Quando a gente fala de unidades físicas, a gente está falando de compartimentos geomorfológicos, a gente está falando de unidades geomorfológicas, a gente está falando de depressão, a gente está falando de serra, a gente está falando de planície, a gente está falando, né, de importantes unidades que nós conseguimos ver no relevo da região sudeste, tá? Então, vou deixar aqui, o relevo da região sudeste é bem variado, então até mesmo isso é um dos motivos do porquê eu acredito, né, que relevo da região sudeste cai bastante, porque a gente consegue ver, né, formas muito variadas, é muito heterogêneo em termos de compartimentação geomorfológica, a gente tem uma planície que é muito estreita, que é a planície costeira, a gente tem as serras, né, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a gente aqui, né, no Rio de Janeiro, a gente tem até o costume de falar, né, que o Rio é uma cidade, né, imprimida, né, comprimida, na verdade, entre o mar e a serra, né, nossa planície costeira é bem pequeno, tanto que vários lugares do Rio de Janeiro teve que ser aterrados para eu criar sítio urbano. Então, o relevo da região do Sudeste é bem variado, né, porque a gente tem serra, tem planície, tem depressão, tem tudo. Então, deixei o mapa aqui para vocês, para a gente ver as principais partes do relevo da região Sudeste. Eu dei um exemplo do Rio de Janeiro, mas ele quer da região Sudeste como um todo. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente tem uma planície costeira, né, que é esse verdinho, então é uma planície bem comprimida mesmo, vocês conseguem ver aqui. O Rio de Janeiro faz parte, grande parte da cidade do Rio de Janeiro faz parte, né, dessa planície costeira, mas a gente consegue ver que é bem pequenininho. A gente tem quase todo o relevo do Sudeste, né, com as serras e planaltos do Leste e Sudeste, é uma classificação, né, que nós temos atual de relevo. Quando a gente está falando de serras e planaltos, a gente está falando aqui, ó, da Serra da Mantiqueira, né, da Serra da Canastra. Aqui, ó, vocês conseguem ver esse lineamento aqui, ó, Serra do Mar. Outro lineamento aqui, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar vai até aqui, bem próximo, continua aqui no sul, né, bem próximo desses limites com o sul. A gente consegue ver um outro lineamento que é a Serra Geral também vai em direção à região sul. Aqui a gente tem a Serra da Canastra, em Minas Gerais. A Serra da Canastra é muito importante porque é aqui, né, onde nasce, a gente tem a foz do Rio São Francisco, tá? Então, aqui a gente tem a foz do Rio São Francisco, o Rio São Francisco, ó, indo em direção ao Nordeste. A Serra do Espinhaço, importante também. Serra do Caparão. E dois picos importantes que nós temos aqui. Aqui a gente tem no Parque do Itatiaia o Pico das Agulhas Negras, tá? E aqui a gente tem o Pico da Bandeira. Aqui entre o Espírito Santo e Minas Gerais, a gente tem o Pico da Bandeira, que é o terceiro e o maior pico do Brasil, tá? Então, a gente consegue ver essas peculiaridades. Aqui, né, a gente tem o Planalto e essa parte aqui do Planalto Meridional, que também, aqui é o Planalto Central, né, que faz parte do Centro-Oeste, e aqui a gente tem um Planalto Meridional que já também vem para cá, para a região sul, tá bem presente aqui no Paraná, tá? Essas serras aqui são as serras geral, né? São serras de costas basálticas, são importantes, e alguns picos que eu coloquei aqui e marquei para vocês, tá? Então, o relevo principal é formado por isso. Então, ele fala: todas as unidades físicas abaixo fazem parte do relevo da região sudeste. Então, a gente tem a Serra Geral, faz parte, né? Temos a Serra do Mar, Serra do Espinhaço, Pico da Bandeira. A única que a gente não tem é o Planalto da Borborema, porque o Planalto da Borborema fica na região Nordeste, tá? Então, todas as unidades físicas abaixo fazem parte do relevo da região Sudeste, exceto o Planalto da Borborema, tá? Então, gabarito letra C, ok? Então, temos aqui o mapinha mais exposto para vocês poderem ver em detalhes, ok?
Bem, mais uma questão aí, ele fala o seguinte: uma vez que a estrutura geológica brasileira é muito antiga, sim, a nossa estrutura geológica é muito antiga, porque o Brasil, a estrutura geológica brasileira, ela é datada do pré-cambriano, que é uma era geológica muito, muito antiga. Aqui no Brasil a gente tem um tipo de estrutura geológica chamada de crátons. Os crátons são as primeiras crostas continentais, né? Então, acabam sendo áreas bem estáveis, mas que foram altamente desgastadas pela erosão exatamente por serem muito antigas, tá? E o nosso território apresenta uma superfície bastante desgastada pela erosão. Pelo fato de nós termos uma estrutura geológica muito antiga, a gente tem muito tempo, né, para estar sendo expostos, né, ao processo de intemperismo e erosão. Então isso vai desgastando, até o momento que a maior parte do nosso relevo tem alturas bem modestas, altitudes bem modestas, né? Se a gente for olhar para o Brasil, a gente não tem relevos com altitudes muito altas, exatamente porque a gente está há muito tempo, geologicamente falando, sendo desgastado pela erosão, e essa erosão vem rebaixando o relevo brasileiro, tá? Então, apesar da nossa estrutura geológica ser antiga, a nossa geomorfologia ela é nova, tá? Exatamente porque todas as formas de relevo, elas são recentes, tá? Exatamente porque ela está sendo desgastada o tempo inteiro somente pela erosão. Só há processos externos atuando na nossa geomorfologia. Em compensação, a gente não tem agentes internos atuando, tá? Uma das formas de relevo a seguir não existe no Brasil, então ele quer que uma das formas de relevo a gente explicite qual forma de relevo não existe. Para a gente saber qual tipo de forma de relevo não existe no Brasil, a gente tem que entender quais são os tipos de formas de relevos que existem. Existem as planícies, tá? As planícies são essas formas de relevos a nível do mar, são essas áreas mais aplainadas, né, que predomina o processo de sedimentação. As planícies elas podem ser formadas por diversos agentes, como os rios, os mares, os sedimentos como um todo, etc. Então, por isso que a gente vai ter diferenciação: planície fluvial, planície aluvial, planície costeira e etc. A gente tem os planaltos são essas áreas mais elevadas, tá? Não estão a nível do mar. Aqui predomina o processo de erosão, ok? Então, é um local que o processo de erosão é muito importante. A gente tem as depressões, elas podem ser diferenciadas em depressões absolutas e depressões relativas. As depressões absolutas são aquelas depressões que estão abaixo do nível do mar. Então, se a gente for pensar no mar como um todo, ele é uma grande depressão absoluta, tá? E a gente tem a depressão relativa, que é uma depressão que é um rebaixamento, na verdade, em relação ao seu entorno. Então, eu tenho aqui um local mais alto, então eu tenho uma área rebaixada entre esses dois locais. Então, quando eu tenho uma depressão nesse tipo, eu tenho uma depressão relativa, tá? E nós temos as montanhas. Antigamente, costumávamos falar que as montanhas eram locais muito altos, que passavam de 3.000 metros. Só que hoje a gente tem uma noção muito diferente do que é a montanha. Hoje a gente leva em consideração que montanha é um dobramento moderno. Ou seja, a montanha é um tipo de relevo na qual o processo formador dele é um choque de placas tectônicas, ou seja, um processo orogenético na qual movimentos horizontais dobraram esse relevo. Então, as montanhas, elas são feições que estão em locais de instabilidade tectônica. Por exemplo, se a gente fala da Cordilheira do Himalaia, a gente está falando de uma montanha, a gente está falando de um conjunto de montanhas, porque ali eu tenho uma instabilidade geológica na qual eu tenho a placa eurasiática batendo na placa indiana o tempo inteiro, formando aquelas cadeias de montanhas ali, tá? Então, por exemplo, o Brasil ele é um país estável geologicamente falando, ou seja, a gente não tem movimentos internos, né, formando montanhas, formando vulcões, ou seja, a gente está no meio da placa sul-americana e isso faz com que a gente esteja longe dos limites de placas, onde acontece a convergência, então a gente não vai ter dobramentos modernos, tá? Então a gente não tem cadeia montanhosa. Então, vamos lá, planaltos ou chapadas, tá? Só para pessoal que fica aí em dúvida, a chapada é um tipo de planalto, tá? É uma feição de planalto. Então, botei aqui a chapada é um termo da área de geografia e geologia que corresponde a uma área da Terra elevada, de dimensões consideráveis, com topo relativamente ou essencialmente plano, também referido como altiplano ou planalto, tá? A chapada, ela é uma coisa mais isolada, tá? Quando a gente fala de planalto, a gente pode falar que o planalto é uma coisa que é muito mais
como posso falar, no território, ele tem mais uma abrangência maior, tá? A Chapada já é uma abrangência menor, mas a Chapada é um tipo de planalto, por isso que ele botou planalto ou Chapada aí. Planície fluvial são planícies formadas pela decomposição de sedimentos dos rios, então imagine se eu tivesse aqui um rio passando, eu teria uma planície fluvial. No caso, como eu tenho aqui o mar, eu tenho, né, aqui uma planície costeira, porque provavelmente essa planície aqui ela foi formada pela sedimentação costeira, de sedimentação desse mar aqui, ok? Depressão relativa. As depressões são classificadas em dois tipos: depressão relativa, que apresenta altitude mais baixa que as áreas ao redor, mas estão acima do mar, e absoluta, se apresentam abaixo do nível do mar, né? Então, é o que eu mostrei aqui para vocês, depressão absoluta e depressão relativa. Então, também não é. Aqui no Brasil, a gente tem esses tipos de relevo. Então, aqui no Brasil, a gente tem um tipo de planície, tá? Então, planície do Rio Amazonas é um exemplo deles. A gente tem um planalto da Borborema, por exemplo, tá? A gente tem a depressão sertaneja também é um exemplo, só que a gente não tem, então, as montanhas. Então, as montanhas também são chamadas de dobramentos modernos e é formado pelos choques de placas tectônicas, tá? Então, geralmente, agora, vocês vão ver muito mais as montanhas sendo chamadas de dobramentos modernos do que propriamente montanha, tá? Então, os dobramentos modernos, a gente tem formação de grandes cadeias montanhosas em consequência da movimentação das placas. A formação é no final da era Mesozoica e início da era Cenozoica, portanto, poucos erodidas, tá? Lembra que eu falei para vocês que a estrutura geológica brasileira é muito antiga? Então, a gente também não tem como ter, porque os dobramentos modernos, né, são aí do Cenozoico. Ocorrência recente, a gente tem os Alpes, Andes, Himalaias, tais cadeias rochosas e etc. Então, a resposta, o gabarito, é letra A. Então, qual forma de relevo não tem no Brasil? Cadeia montanhosa, tá? Próxima. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimento é uma síntese de processos de construção e modelagem da superfície terrestre e das formas resultantes. Esta classificação distingue 3 tipos de compartimentos. Bem, o relevo brasileiro já foi classificado 3 vezes, na década de 40, na década de 60 e na década de 80. Na década de 40, ele foi classificado por um geógrafo chamado de Haroldo de Azevedo. O Haroldo de Azevedo, ele fez uma análise, né, muito mais visual do relevo brasileiro e classificou como se a gente tivesse planaltos e planícies. Ok? Na década de 60, a gente vai ter, 20 anos depois, o geógrafo Aziz Absaber classificando o relevo brasileiro. E ele também vai classificar como planaltos e planícies, tá? Só que vai ser uma análise um pouco mais, assim, acurada, tá? A acurácia é um pouquinho maior, porque em 20 anos muda bastante coisa, as tecnologias também mudam e etc. Na década de 80, a partir do projeto Radam Brasil, a gente tem uma outra classificação do relevo brasileiro, que é a classificação que a gente usa hoje. A classificação do relevo brasileiro que a gente usa hoje, ela é feita pelo Jurandir Rossi, tá? E aí o Jurandir Rossi, ele vai dividir o Brasil em 28 compartimentos geomorfológicos. E esses 28 compartimentos geomorfológicos serão divididos em planaltos, depressões e planícies. Diferentemente das classificações anteriores, as depressões entram. E se vocês perceberem, as depressões são bastante coisas aqui no Brasil, né? Então a gente tem que pensar que na década de 80 a gente já tem uma tecnologia muito mais avançada e que permitiu, então, essa classificação muito mais detalhada, tá? Gabarito, letra C. Ok? Então, planaltos, planícies e depressões. Bem tranquila essa aqui, hein? Próxima questão. De novo, ele vem falando da classificação de Ross. Segundo a classificação de Jurandir Rossi, podemos citar como exemplo de depressão. Só que o que acontece? Agora ele quer que vocês saibam, né, as depressões que existem aqui. E aí, gente, eu acho que essa parte aqui é a mais difícil que vocês têm. Porque muitas vezes, né, apesar de não ser comum, ele quer que vocês saibam, né, a prova quer que você saiba, né, os nomes de cada compartimento. Por exemplo, que você saiba que os planaltos no Brasil são divididos em bacias sedimentares. Pode ter planaltos em bacias sedimentares, podem ter planaltos em intrusões e coberturas residuais, pode ter planaltos em cinturões orogênicos, né, nesses nossos antigos, pode ser planaltos com núcleos cristalinos arqueados e etc. Tá? Os tipos de depressões, os tipos de planície. Nessa aqui, ele quer que você saiba, né, essa classificação.
E aí você tem que pegar as depressões que existem. Então, ele quer que você saiba as depressões que nós temos. Então, letra A, depressão sertaneja. Tem depressão sertaneja. É o número 19, tá aqui, ó, depressão sertaneja. Depressões do Parecins. Não tem depressões do Parecins. Então, essa aí está incorreta. Letra A está errada. Depressão da Amazônia Ocidental. Aqui, ó. Depressão da Amazônia Ocidental. 12. Então, tá aqui a depressão. Depressão Marginal Sul-Amazônica. Também tá aqui, ó. 14. Então, essa aqui é a depressão marginal sul-amazônica. Ou seja, a gente já aprendeu o gabarito. O gabarito é letra B. Vamos lá ver as outras. Depressão do Rio Amazonas. Não temos, tá? Depressão do Rio Amazonas não é planície. Depressões do Tocantins. Tem aqui, ó, 20. Depressões do Tocantins está aqui. Depressão do Alto Paraguai. E depressão do Miranda. Gente, esse depressão do Alto Paraguai, ele tem que ser depressão do Alto Paraguai e Guaporé, tá? Cuidado com esse erro aí. Depressão sertaneja e depressão da Borborema. Depressão sertaneja existe, mas é o Planalto da Borborema. Gabarito letra B, tá? Próximo. O Agreste apresenta um quadro natural diferenciado. Na maior parte da Bahia e em Sergipe, a sub-região é constituída por baixos planaltos. Aqui ele está pedindo que você saiba bem o relevo do Nordeste. Então, assim, são questões um pouco complicadas, a gente vê geografia física não é tão fácil. Já entre o Rio Grande do Norte e Alagoas, o Agreste é denominado, ou seja, ele quer uma coisa muito específica. Ele está falando de baixos planaltos, então ele quer que você saiba qual é o alto planalto que tem no Nordeste, é basicamente isso. O Agreste é um tipo de sub-região que a gente tem no Nordeste, tá? O Nordeste, né? Ele é muito grande, então, e como ele tem características fisiográficas muito diferentes, ele foi classificado, né, em 4 sub-regiões. Aqui a gente tem a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, tá? Então, ele quer que você saiba qual seria, né, o tipo de relevo que está aqui, ó, que vai desde o Rio Grande do Norte até Alagoas. Seria basicamente, né, nessa divisão entre Zona da Mata e Agreste, tá? Mas vamos lá. Bem, deixei aqui para vocês um mapa que a gente tem. Então, tá aqui, eu botei a setinha aqui, mas era para a gente fazer uma transposição para cá. Bem, aqui a gente tem a Zona da Mata, né? E aqui a gente tem o Agreste. E aí, quais são os 3 tipos de relevo que mais se destacam em termos de alto no Nordeste? O Planalto da Borborema, que fica aqui no Agreste, Chapada Diamantina, né, que pega aqui uma parte do sertão, e a gente tem aqui também o Espigão Mestre, também que está no sertão, tá? Então, dentre esses 3, qual é a resposta? Planalto da Borborema, tá? Então, gabarito letra E. Deixei aqui uma coisa assim mais específica para vocês. Aqui a gente tem planaltos e serras do leste e sudeste, são aqueles planaltos que a gente viu aqui da Serra do Massa, da Mantiqueira, né, que chegam. Planícies e tabuleiros litorâneos, planície costeira, Planalto da Borborema aqui. Depressão sertaneja São Francisco, pega aí quase toda a parte do Agreste e do Sertão. Planalto de Chapada da Bacia do Parnaíba. E nós temos a depressão do Tocantins. Tem uma parte aqui da depressão do Tocantins e aqui também, tá? Para vocês saberem o relevo do Nordeste. Então, gabarito letra E, Planalto da Borborema. De novo, vamos falar sobre região Sudeste e relevo dessa região. Ele está falando, na região Sudeste, entre Minas Gerais e Espírito Santo, encontramos o ponto culminante do maciço brasileiro. A gente sabe aí que o maciço brasileiro pega a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, e ele quer qual é o nome do ponto culminante, ou seja, o ponto mais alto do maciço brasileiro. Bem, o maciço brasileiro pega o Planalto Atlântico, o Planalto Meridional, tá? Então, são essas áreas aqui de amarelinho que nós temos. E então, a gente tem que olhar para dentro desses planaltos, tá?
Bem, coloquei aqui para vocês os 11 picos mais altos do Brasil. A gente tem o Pico da Neblina, que é o local mais alto do Brasil, então é um pico que está localizado ali no estado do Amazonas, da Serra Imeri, tá? Então o Pico da Neblina, ele fica lá na região norte. Nós temos o segundo maior pico do Brasil, que é o Pico 31 de Março. Ele também fica localizado na Serra do Imeri, tá? Na fronteira com a Venezuela e no estado do Amazonas. Então, vocês vão perceber que tanto o Pico 31 de Março quanto o Pico da Neblina estão na região norte, porque eles estão bem próximos um do outro. Então, não pode ser Pico da Neblina e nem pode ser Pico 31 de Março, porque a gente está falando do Sudeste, tá? Bem, e aí o terceiro pico maior, né, o terceiro maior pico do Brasil é o Pico da Bandeira. E o Pico da Bandeira, gente, ela tá localizado no Sudeste. Só que é o seguinte, nós temos também o Pico Agulhas Negras. Picos Agulhas Negras, elas ficam no Pico da Itatiaia, no Parque Nacional do Itatiaia, também chamado de Pico do Itatiaia. Então, na verdade, agora vocês só ficariam em dúvida se fosse o Pico da Bandeira ou o Pico Agulhas Negras. Mas agora, com esse infográficozinho que eu mostrei para vocês, vocês já perceberam que o Pico da Bandeira é maior do que o Pico das Agulhas Negras, tá? Então, a resposta é Pico da Bandeira, gabarito letra C, ok? Bem, segundo Aziz Nassis Abissaber, ou seja, o geógrafo que classificou pela segunda vez o relevo brasileiro na década de 60, diz que o relevo predominantemente no Brasil, então vocês têm que saber as diferenças entre as classificações do Abissaber, né, as classificações para o Haroldo Azevedo, né, que foi anterior a ele, e depois do Jurandir Rossi, que foi o posterior a ele. Então, você tem que dar uma olhadinha no mapa que ele fez. O mapa que ele fez foi esse, Brasil, relevo, classificação de Aziz Abissaber. Ele só classificou o Brasil em planícies e planaltos. Então, se vocês perceberem, ele quer que você diga o relevo predominante no Brasil. E aí, logo de cara, a gente vai perceber que é o planalto brasileiro, tá? Então, gabarito letra C. Já deixei o gabarito ali para vocês, né? Mas vamos lá. Essa aqui é uma questão bem antiga, bem antiga. Não é muito comum de cair, mas é bom que eu trouxe para a gente revisar alguns termos importantes de geomorfologia. Da ação de solapamento realizado pelas ondas do mar na costa brasileira, resulta uma forma de relevo escarpado. Gente, relevo escarpado é um relevo, né, que tem um declive muito grande. É como se a gente tivesse um grande paredão de pedra, que se apresenta geralmente mais vertical nas formações sedimentares que na cristalina. Então, ele está falando que é um tipo de relevo que pode ser formado ou por rocha sedimentar ou por rocha metamórfica. E ele está falando que nas formações de rocha sedimentar é mais vertical. Então, esse paredão aí, ele é mais vertical ainda. E ele quer que você fale que tipo de relevo é esse. Aí ele dá a opção, os pães de açúcar, cânions, tômbolos, falésias e fiordes. Vamos revisar o que é cada um? Bem, pães de açúcar. A gente tem aqui no Rio de Janeiro o pão de açúcar. O pão de açúcar é um tipo de relevo, é o nome de um tipo de relevo. O pão de açúcar é um relevo tipo pães de açúcar. E ele nada mais é do que o seguinte. A gente tem um monte rochoso, tá? Colocado no meio de uma planície. Tá vendo? Aqui tudo é reto. E ele é um pouquinho mais alto, então essa parte aqui também são pães de açúcar, tá? No caso, só deu o nome para esse porque, sei lá, era o maior, né? O mais bonito, tinha alguma importância histórica, tava no meio da Bahia, né? Mas pães de açúcar nada mais é do que um relevo que é testemunho. E o que isso significa? Ele está no meio da paisagem, tá? Numa paisagem que tem um relevo mais reto, mais planificado, e ele está lá. É um monte rochoso muito grande. Monte rochoso e desnudo é quando a gente fala que não são tantas rochas características dele, tá? E decompostas de rochas decompostas e vegetação florestal. A gente não vê, a gente vê pequenos trechos, né, de vegetação, mas mais nada, tá? Então, pães de açúcar é isso. Ou seja, não foi formado pelas ondas do mar. Na verdade, ele é até testemunho de um momento geológico específico. Ele foi bastante desgastado, mas ele não foi desgastado pelo mar. Ele foi desgastado pelo vento, pela chuva e etc. Ok? Então, pães de açúcar não pode ser.
Bem, nós temos os cânions. Os cânions são formas de relevos que apresentam vales profundos. Aqui é uma foto do maior cânion do mundo, que fica ali no Peru. E aí, cânion é quando eu tenho um rio, né, uma ação de erosão fluvial, escavando, né, um relevo. E vai escavando, 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 escavando. Então, eu tenho esse vale muito profundo. Então, cânion é isso. Tá? É uma forma de relevo na qual a gente tem esses vales muito profundos, tá? Com uma morfologia geológica bem antiga também. Bem, os tômbulos. O que são os tômbulos? O tômbulo é uma faixa de areia que une uma parte continental a uma ilha próxima. Esta formação deve-se à alteração das correntes marítimas quando a massa de água encontra a ilha. Ao contornar a ilha, as correntes perdem capacidade de transporte e vão acumulando sedimentos entre a ilha e parte rochosa. Geralmente, eu tenho uma ilha aqui, eu tenho uma parte continental aqui, e o tômbulo, ele é essa faixa de areia que vai unir a parte continental a uma ilha próxima, tá? Então, ela foi formada, né, devido a correntes ir depositando, né, acumulando sedimentos aqui entre a ilha e a parte continental e forma essa faixa de areia, tá? Então, olha aqui era, por exemplo, essa aqui era uma ilha que era totalmente afastada, que era desligada da parte continental, mas conseguiu formar esse tombolozinho aqui. Os fiordes nós não temos aqui no Brasil, tá? Os fiordes são imensos vales rochosos que foram inundados pelo mar devido à fusão do gelo nas idades glaciais. Então, os fiordes nada mais são do que grandes vales inundados, né, por descongelamento, tá? Então, essa água aqui era uma água provavelmente, né, de origem glacial, era de gelo, tá? Gelo que derreteu e invadiu. Geralmente, os fiordes são um tipo de relevo que estão ou no Polo Norte ou no Polo Sul. São paisagens mais comuns, né, próximas aos polos. E aí, nós temos as falésias, tá? As falésias é esse tipo de relevo aqui, na qual eu tenho um paredão bem íngreme frente ao mar. E aí, como que eu formei isso? Provavelmente esse mar, ele estava mais avançado e ele foi escavando. A gente sabe que o mar, né, ele tem momentos de transgressão, né, e regressão. Então, transgressão marinha e regressão marinha. No momento de transgressão, ele estava mais para frente. E aí ele conseguiu ir escavando. A gente também sabe que existem momentos no período geológico que o mar esteve mais alto e o mar esteve mais baixo. Então, em momentos de mar mais alto, né, a gente então teve o escavamento, né, dessas falésias. Então, as falésias nada mais é do que essa forma de relevo que é escarpada, né, que tem uma forma assim quase vertical, né, formada pelas ondas do mar. Tá? Geralmente também, então ela vai escavando, escavando, escavando e vai solapando, vai caindo, né, pedaços desse relevo. Então, falésias são paredões íngremes encontrados no litoral de quase todo o mundo, esculpido pela lenta, mas constante ação de água do mar através das ondas e marés e também pela chuva, que após um longo período de tempo indo de encontro à rocha, acaba por esculpi-la, originando costas altas e abruptas, resultado direto da erosão marinha, tá? Marítima, perdão. Então, aqui é um esquema de formação de uma falésia. Eu tenho uma área, né, que é alta, ela já é meio que escarpada, geralmente ela tem um relevo assim, e aí eu tenho o mar entrando e abrasando esse relevo, né, retirando esses pedaços. E ao longo do tempo, né, vai tirando, vai tirando, vai tirando, e ele vai, né, erodindo, até que partes, né, desse relevo, ele vai solapando, ele vai caindo, né, até que eu vejo, por exemplo, uma plataforma, né, que é totalmente resultado dessa abrasão marinha. E aí, quando o mar regride, a gente tem, então, uma falésia. Se você fizer, né, um estudo, uma análise, né, das rochas, do solo, né, que é bem próximo da plataforma continental, mas que já tem o mar, elas são características, então, dessas rochas aqui, tá? Então, o gabarito é a letra D, são as falésias. Bem, gente,
Espero que vocês tenham entendido, a gente tenha conseguido revisar bastante coisa. Até a próxima aula, tá? Abraços!